A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar da segunda parte dos anjos. Existe uma enorme curiosidade generalizada sobre a quantidade de anjos que há nos céus. Mas o que a Bíblia nos revela sobre eles? Quantos são os exércitos dos céus? Quantos anjos existem? Acredito que seja muito mais do que seres humanos que já passou aqui pela Terra. Porque o universo de Deus é muito maior que o nosso universo total. Então veja que há muitas perguntas que nós vamos tentar explicar mediante a palavra de Deus. Mas como será que eles vivem lá? Eles têm nome? Eles possuem personalidade e características que diferem ou distinguem? Devemos chamá-los quando precisamos? Eles realmente existem? Com certeza eles existem, que nós já falamos na primeira parte dessa aqui. Mas muitas pessoas não acreditam que exista. Então nós estamos desvendando essas perguntas uma por uma. E hoje nós vamos saber, quanto é a quantidade, Não se sabe exatamente qual a quantidade de anjos que existem nos céus, mas sabemos que são milhares de milhões e milhões que compõem o exército celestial. Isso é descrito na Bíblia. Apocalipse 5:11 diz assim: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões e milhares de milhares. Daniel 7:10 Um rio de fogo manava e saía de diante dele, e milhares de milhares o serviam, os anjos, e milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então veja que não se tem uma ideia, mas se fala de muitos anjos que existem nos céus. Salmo 68:17 Os carros de Deus são 20 milhares de milhares. O Senhor está entre eles como em Sinai, no lugar santo. Então veja bem que se tem milhares e milhares de carros, quer dizer que tem os condutores desses carros, que são os anjos. Então há muitos anjos no céu, mesmo no Velho Testamento e no Novo Testamento, já dizem que são milhares e milhares de anjos. Confirmando a existência de uma quantidade enorme de anjos em uma ocasião, em que o profeta Eliseu estava cercado pelo exército sírio, seu servo teve medo. Então o profeta orou e pedindo que Deus lhe mostrasse que maior era o exército que estava com eles, com Eliseu e o seu servo, do que com os inimigos. Está lá em 2 Reis 6, 16 e 17, que nós já lemos na postagem passada. Mas só para se relembrar, quando Eliseu falou para Deus que abrisse os olhos do seu servo, e aí ele viu que havia milhares e milhares de carros ali ao redor de Elias, que era muito mais do que o exército sírio. Esses seres além de guerrearem, eles também são munidos da sua enorme quantidade de carros de guerra. Mas nós não sabemos que tipo de carro de guerra é esse, Só especular. A Bíblia só relata isso, só fala carro de guerras. Então não temos ideia do que sejam esses tipos desses carros de guerra. Olhando no passado, poderia ser carroças com cavalo, Mas, olhando hoje, deveria ser outra coisa, Porque Deus, Ele fez todas as coisas. Tudo que nós conhecemos, tudo foi permissão de Deus. Tudo que nós temos até hoje é permissão de Deus. Então nada que está aqui na Terra que não seja permissão de Deus. Até a mais alta tecnologia de hoje é permissão de Deus, porque Ele disse que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. Então, qual é o conhecimento de Deus? Não tem como se calcular, é imenso. Deus é detentor de todo o conhecimento e a ciência que está no nosso mundo. Tudo que nós sabemos vem de Deus. Mateus 26, 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Veja bem que
Jesus podia orar para o Pai e ele podia mandar 12 legiões de anjos, que são muito anjos, né? 1 Reis 22, 19. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército dos céus estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Então, veja que olhou e viu lá quem estava lá, os anjos junto com o Senhor, e eram muitos milhares de anjos, né? Neemias 9,6. Tu só és Senhor, tu fizeste os céus e os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os guardastes em vida, e todo o seu exército dos céus te adoram. Então veja que, né, aqui confirma que há milhares e centenas de anjos. Há outras referências ou atributos que são usados para descrevê-los, né, para descrever os anjos. Então tem outras referências. Por exemplo, a primeira, filhos de Deus. Né? Nós somos chamados de filhos de Deus, mas os anjos também são chamados filhos de Deus. Veja lá em Jó 1,6, diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus, né, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 2,1. E vindo outro dia, quer dizer, novamente, em que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor. Jó 38,7. Quando as estrelas davam juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus, quer dizer, os anjos, jubilavam. Veja que também é chamado de filhos de Deus, porque é criação de Deus. Então esse é um atributo dos anjos, né? Chamado de filhos de Deus. Outros são chamados de santos. Como na Bíblia também chama nós também de santos, os anjos também são chamados de santos. Veja aqui no Salmos 89,5 diz assim: e os céus louvaram as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Olha lá, a Assembleia dos Santos, a Assembleia dos Anjos. Salmos 89,7. Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos. Olha lá. Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos. Quem são os santos? Os anjos. E grandemente persevera, perseverando, né, por todos os que o cercam. Então veja que, né, Deus anda lá nos céus rodeado com seus anjos. São chamados também de Espírito. Hebreus 1,14. Não são porventura todos espíritos ministradores, né? Esses espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então veja bem, esses são os espíritos, né, ministradores enviados para quê? Em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então ele vem em favor de quem? De nós. Então são espíritos ministradores que vêm a favor de nós. Varões, também chamado de varões, lá em Gênesis 18:2, diz assim: levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Foi quando Abrão recebeu, né, aqueles 3 anjos que iam lá para ver como é que estava o clamor de Sodoma e Gomorra, subiu ao céu, o clamor da maldade, né? E Deus mandou 3 anjos para destruir aquela cidade. E um desses anjos, quando ele se inclinou, que ele chamou de meu Senhor, um dos anjos era o próprio Jesus Cristo. E os outros 2 eram anjos, né, que estavam em forma de ser humanos, iguais a nós. Gênesis 18:16. E levantaram-se aqueles varões, os anjos, dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abrão ia com eles acompanhando-os. Está lá
Depois lá em Gênesis 19:1, fala dos dois anjos, né, que foram até lá na cidade de Sodoma e Gomorra para ver como é que estava, para ver se, porque Abraão estava intercedendo por aquela cidade, né? Abraão falou: Senhor, se tivesse 50 justos, o Senhor destruiria os 50 justos junto com os ímpios? Aí Deus falou: não, não destruiria. Aí Abraão falou de novo: 40 justos, falou 35 justos, falou 30 justos, falou 20 justos e falou 10 justos, né? Se Deus destruiria, né, Sodoma e Gomorra por causa de 10 justos. E Deus falou que não. Então, Abraão saiu de cabeça baixa porque nenhum justo estava lá. Apenas Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló de lá. E veja que saíram Ló, a sua esposa e mais 2 filhas. Só 4 pessoas que foram salvas de toda aquela cidade. Né? Mas aí os 2 varões foram lá interceder e aquele povo, né, quis ficar com aqueles varões, quis ter aqueles varões para eles, porque eles estavam acostumados com a luxúria, né, com o pecado. E como eram pessoas novas e os anjos deviam ser bem diferentes deles, eles queriam tomar os anjos para eles, desde o pequeno até o maior. Mas os anjos ficaram lá apertando a Ló para sair. Ló estava enrolando, porque já estava passando a noite, como os anjos feriu de cegueira aquelas pessoas, né? Já estava querendo raiar o dia e Ló ainda lá enrolando e não querendo sair de lá. Aí foi quando os anjos tomou na mão de Ló, tomou na mão da mulher de Ló e das 2 filhas e levou ele para fora da cidade, né? Lá em Gênesis 19:16 diz: eles, porém, demoravam-se e aqueles varões, aqueles anjos, lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e pela mão de suas filhas e levaram fora daquela cidade, levaram até Zoar, né? Então veja que Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló de lá. Sentinelas ou vigia. Também Daniel 4:13 diz assim: estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um anjo, um santo, descia dos céus. Então veja que ele viu um santo descendo dos céus. No 4:17, novamente, estava sentado e por decreto dos vigiadores, o anjo, né? E a esta ordem, por mandamento dos santos, olha de novo, os anjos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, até o mais baixo dos homens constituiu sobre eles. Então aqui veja que tem 3 denominações de anjos, né? Vigias, né, santos e viventes, e são também chamados de anjos, que nós vamos ver depois na próxima postagem do Apocalipse, né? Daniel 4:23, e quando ao que viu o rei um vigia, né, um anjo, um santo, ou novamente a descrição do anjo, que descia dos céus e que dizia, né? Aí continua a frase, não preciso, só deixar a parte A, né? A outra denominação, né? Principados, poder, potestades e domínio, ou tronos, soberanias, poderes, autoridades e governo. São designação de anjos também. Efésios 1:21. Acima de todo principado e poder e potestades e domínio e de todos os nomes que se nomeiam, são só neste século, mas também no vindouro. Então, esses são os que estão lá, as denominações dos anjos, a hierarquia, que nós vamos ver na próxima postagem também. Colossenses 1:16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam potestades, sejam principados. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, essas são as características dos anjos, né? São a divisão hierárquica dos anjos. Anjos adoradores, são anjos designados a louvar e adorar a Deus, não como tarefa cansativa e enfadonha,
mas como uma atitude voluntária de amor e admiração da glória de Deus. Esses seres celestiais celebram louvores a Deus pelo seu esplendor e grandeza. Constantemente, em toda a Bíblia, há diversas menções e referências sobre a adoração contínua que os anjos expressam a Deus. Mas, de forma geral, em todas as suas funções ou tarefas, no fim todos glorificam a Deus. Quer dizer, todos os anjos glorificam a Deus, não importa qual a função e qual a tarefa deles. Mas tem esses anjos específicos, né? Eles fazem isso através da sua obediência, temor e exaltação. Salmo 148, 1. Louvai o Senhor, desde os céus, louvai-o nas alturas. Salmo 142, louvai-o todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. Então aqui já fala de todos que louvam o Senhor. Mas em Apocalipse 5:11 diz assim: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao saber do trono e dos anciões e dos animais, né? Os anjos que lá estavam sempre adorando ao Senhor. Então esses são os anjos adoradores, aqueles que adoram ao Senhor e estão sempre dizendo, né, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então esses anjos estão sempre louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Mas nós vamos falar um pouquinho mais neles, que na próxima postagem vamos falar sobre os anjos que apareceram só no livro de Apocalipse. Então são os anjos que estão preparados para o final dos tempos. E esses também que estão louvando, nós vamos falar melhor deles, né? Que está aqui no livro de Apocalipse 5:11. Só dei uma referência aqui dos anjos louvadores. Mas agora nós vamos falar, na semana que vem, vamos falar da hierarquia dos anjos e desses anjos específicos para o final dos tempos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Se você gostou, põe aí seu joinha, né? Compartilhe com seus amigos, né? Inscreva-se se você que não é inscrito, que ainda temos muito mais para falar sobre os anjos. Não termina a semana que vem, tem mais coisas ainda que nós vamos revelar através das Escrituras. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.